Vamos então ver Salmos 128, versículo do 1 ao 3. Glória a Deus, é o texto sagrado que temos como base para o nosso tema de hoje. Diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Glória a Deus. Pois comerás do trabalho das suas mãos. Feliz será e te irá bem. Aleluias. A tua mulher será como a videira aos lados da tua casa. Os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Aleluias. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Façamos uma oração. Glória a Deus. Soberano de Israel, Deus Todo-Poderoso, Oh, maravilha. em cuja Jesus. presença nos encontramos nesta manhã. Glória a Deus. Estamos aqui, ó Deus, para a Sim, glória e Jesus. honra do teu nome, Graças te Senhor. damos, Pai. Por causa da tua palavra Oh, aleluia. e por Deus. causa da família. Sim, meu Pai. Ó Deus, estamos aqui, o Senhor colocou em nosso coração para trazermos Deus algo poderoso, Deus. sobre a família, que é importante para a família e que a maioria das famílias Aleluia, Deus. estão precisando ouvir. Sim, Jesus. Há aqueles, ó Deus, que estão bem, Opera, meu Deus, mas há maravilhosamente, Pai. aqueles que não estão bem e precisam, ó Deus, ouvir alguma coisa que possa lhe ajudar a sobreviver, melhorar e ser feliz para a tua glória, em o nome do Senhor Jesus. Todos Glória digam a amém. Deus. Amém. Bendito o nome do Senhor. Pouco rouco. Desculpem. Bendito o nome do Senhor nosso Deus. Nós vemos aqui o salmista trazendo esta palavra tão importante para nós. Este é um cântico dos degraus e na realidade não nos tem aqui quem foi realmente o autor destes salmos. Aqui nós vemos que Deus, ele mostra para nós qual é o padrão de família que ele tem para seus servos. E o padrão de família que Deus tem é justamente este que nós estamos vendo neste Salmo 128, onde ele diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Então, aquele que teme ao Senhor, aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, certo? A Bíblia diz que comerá do trabalho das suas mãos. Entendeu? Isso significa o quê? Não ficará dependendo dos outros, porque Deus proverá para você. Feliz serás e te irá bem. Então ele está querendo dizer que o homem que teme ao Senhor será feliz e tudo que ele fizer irá bem. A vida dele irá bem, a família irá bem, os filhos irão bem. Entendeu? Então é isto que a palavra quer dizer. Segundo, a tua mulher será como a videira aos lados da tua casa. A videira, eu já falei em cultos anteriores, que a videira é um tipo de árvore que produz o quê? Produz uvas. E a uva era um dos cultivos principais do povo de Israel. Então o povo de Israel eram pessoas, os filhos de Israel eram pessoas cultivadoras da uva com especialidade, tá? Eles são especialistas no cultivo da uva. E a uva era uma das fontes principais de sobrevivência do povo de Israel. A outra cultura muito forte do povo de Israel e que era utilizada como fonte de sobrevivência era a oliveira, que era a oliva, o azeite da oliva. Era um outro produto específico do cultivo dos israelitas e que, portanto,
era também uma fonte de sobrevivência muito forte que eles tinham para o seu sustento. Então a Bíblia nos fala que os filhos serão como plantas de oliveira à roda da tua mesa, enquanto que a esposa seria como a videira aos lados da casa, quer dizer, do lado direito, do lado esquerdo, na parte do fundo, na parte da frente, e portanto, em volta de toda a casa. O homem que é abençoado por Deus, ele tem uma esposa deste tipo, frutífera, que traz alegria, os frutos que a Bíblia está querendo dizer, porque nós sabemos que o vinho, ele traz alegria. Por isto que a Bíblia diz, não vos embriagueis com o vinho em que há dissolução, certo? Ou desentendimento, mas enchei-vos do Espírito Santo. Porque era tido no conceito do vinho, como que o vinho era realmente o motivo da alegria das festas, das reuniões das pessoas. E nós vemos até no livro de João, do Evangelho de São João, no capítulo 2, quando a Bíblia Sagrada fala Jesus em Caná da Galileia, que naquelas bodas, naquele casamento, o vinho terminou. E quando o vinho terminou, a festa estava para acabar. A festa acaba quando o vinho termina. Então, quando o vinho terminou ali, queria dizer o quê? Ali dava-se o entendimento de que acabou a alegria da festa. Então Maria, mãe de Jesus, chegou para o Senhor Jesus e conversou com ele. E ele então foi lá e transformou a água em vinho. Querendo dizer o quê? Trouxe novamente a alegria àquele ambiente, àquela festa, àquela casa. Então, isso nos dá a entender que a presença do Senhor Jesus traz o vinho verdadeiro da alegria, que é o Espírito Santo. Entendeu? Então, por isto que aqui está falando que a tua mulher, a mulher deste homem, será como a videira aos lados da casa. Este é o padrão que Deus tem para uma família. A família que é temente a Deus. Esta esposa, a mulher, você que é a mulher, Deus considera como videira aos lados da casa, onde as pessoas, para qualquer lado que for, encontrará o quê? Alegria. Então a mulher sábia, ela não apenas edifica a casa, como Provérbios 14 diz, mas a mulher sábia também traz alegria para a casa. Entendeu? A mulher sábia traz alegria para o lar. E os filhos bem criados são como oliveira à volta, à roda da mesa, porque filhos bem criados prosperam a família. Entendeu? Muitas vezes os pais foram pessoas financeiramente em um nível, em um padrão, tiveram um padrão financeiro baixo, viveram a maior parte da sua vida na pobreza, mas souberam criar os filhos e, portanto, estes filhos cresceram, foram bem instruídos e agora voltaram para trazer alegria, trazer sustento, trazer prosperidade para aqueles pais que, mesmo tendo vivido uma boa parte da sua vida na pobreza, porque quem sabe não estudaram, porque quem sabe não tiveram uma formação elevada, mas mesmo com aquele padrão de vida baixo, com dificuldades, conseguiram criar seus filhos, educar seus filhos, dar o melhor para os seus filhos e, portanto, hoje se cumpre o que a palavra de Deus está dizendo. Teus filhos são como a oliveira. Oliveira quer dizer produto que prospera, produto que traz recursos, produtos que mantém, produtos que servem como utilidade para a sobrevivência. Então, teus filhos, como foram bem criados, hoje traz resultados de sobrevivência, estão à volta da tua mesa, e porque eles estão à volta da tua mesa, não falta nada para você. Então você que tem seus filhos pequenos hoje, crie eles com sabedoria, porque amanhã, quando você estiver na sua velhice, se seus recursos não forem suficientes, teus filhos
terão recursos para te ajudar e trazer alegria na tua casa, não apenas no aspecto material, não apenas no aspecto financeiro, não apenas nos recursos e nas provisões materiais, mas também no aspecto espiritual, onde você irá olhar para seus filhos e sentir a alegria de tê-los, entendeu? De tê-los, seus filhos, ao seu lado. É isto que a palavra de Deus quer dizer. E como nós sabemos que a única coisa que pode desfazer tudo isto, a única coisa que pode impedir que toda esta alegria, como na parte B deste versículo, deste capítulo, deste versículo 1, neste versículo 1, a Bíblia Sagrada vai nos mostrando, do 1 ao 3, ela nos mostra que feliz serás. É isto que a Bíblia nos diz. Feliz serás. Isto na parte B do versículo 2. Depois ele diz, comerás, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Na parte B ele diz, feliz serás. Entendeu? Quem é a mãe que não é feliz de ver seus filhos reunidos na sua casa? Quem é o pai que não se sente feliz de ver seus filhos à volta da sua mesa, assentado para o café da manhã, para o almoço ou para a janta? Alguns estão distantes por motivos de trabalho, filhas que vivem distante, mas geralmente existe uma situação em que os filhos se reúnem em uma época de festa, em um período de férias, e vêm trazer alegria para seus pais. Mas a Bíblia não fala apenas que os filhos trazem alegria. Os filhos, na verdade, além da alegria, trazem prosperidade. Mas a Bíblia começa dizendo que quem traz a alegria para toda a casa é a mulher, é a mãe. É a mãe que traz, é a esposa. É a esposa, porque quem sabe você não tem filhos. Você não tem filhos, mas você tem uma esposa. Quem sabe você não tem filhos, você não tem filho, mas você tem um esposo. É este homem, é esta mulher que traz esta alegria à volta da casa. Então nós podemos ver que a Bíblia diz que os filhos à volta da mesa são como a oliveira. Então isto é sinônimo de prosperidade, porque os filhos bem criados fazem a família prosperar. Agora, a alegria completa da casa é a mulher, porque ela está à volta da casa, ela está pelo lado de fora da casa, ela está rodeando toda a casa. É profundo isto. Os filhos estão na volta da mesa, mas a mulher está aos lados da casa. Então você, mulher, é responsável pela alegria da sua casa. E quando você traz esta alegria para a sua casa, consequentemente, você irradiará toda a sua família. E se você tem filhos, estes teus filhos farão questão de ser como você é. Está entendendo, Joel? É muito forte. Grande é a nossa responsabilidade, mulheres. Agora, é importante saber-se também que maravilha, muito bom. Nós não podemos viver apenas pensando que esta toda alegria venha, ou tranquilos, porque esta alegria já se encontra aqui. Quem sabe você já está vivendo esta alegria. Glória a Deus. Quem sabe você já está vivendo este cenário onde você, mulher que está me ouvindo agora, você, mãe, está sendo a videira à volta aos lados da casa. Quem sabe você já está vivendo essa situação, porque você percebe que para seus filhos você traz uma alegria muito grande. Você percebe que dentro da sua casa, quando você chega em casa, traz uma alegria imensa para a sua família. Mas você não pode viver assim, de forma como quem está tranquilamente por esta alegria. Não, você tem que ter seus cuidados. Você precisa ter seus cuidados. E as pessoas
porque estão vivendo totalmente diferente disto que a Bíblia está falando, precisam também conhecer o que nós iremos falar aqui nesse instante, porque é fundamental para uma família bem estruturada. Porque toda esta alegria, ela pode ser perdida. Toda esta alegria pode ser frustrada. Através de quê? Através de conflitos. Então, nós precisamos, para mantermos esta alegria, nós precisamos conhecer o quê? As consequências do conflito familiar. E foi isto que Deus colocou no meu coração para falar nesta manhã sobre as consequências do conflito familiar. Em observância, observando e notando, e tendo o cuidado, e tendo em mente, e guardando no coração, e estando ciente de que Deus tem um plano, e o plano de Deus é o seu padrão para a família, entendemos que o padrão de Deus para a família enquadra-se neste Salmo 128, onde o homem abençoado é um homem que comerá do trabalho das suas mãos, a sua mulher será como a oliveira, ou seja, como a videira aos lados da casa, seus filhos como a oliveira à volta da mesa. Feliz serás, que maravilha! Isto, mas existem os inimigos desta felicidade. E quais são os inimigos, ou quem é, ou qual é o inimigo desta felicidade que nós devemos viver atentos para não sermos apanhados de surpresa? Justamente um termo chamado conflito. O conflito é o inimigo da felicidade. O conflito é o inimigo de um lar feliz. O conflito é o inimigo de uma família estabilizada, bem estruturada. Este é o grande inimigo. Então, por isto, nesta manhã, Deus colocou no meu coração para trazer o tema sobre as consequências do conflito familiar. Por isto, você deve compartilhar com pessoas que você conhece, entendeu? Porque este assunto será de interesse, e não apenas de interesse, mas ajudará pessoas que estão por aí vivendo situações que poderiam não estar vivendo, ou se está vivendo, poderá vencer através de conhecer estes detalhes que nós falaremos. Quem é o conflito? O conflito tem um significado. Esse termo é considerado como a ausência da concordância. É a ausência da concordância. Então, o conflito é a ausência ou a falta da concordância, a falta do entendimento. Isto é conflito. Conflito é a falta de quê? A falta de conciliação das coisas. Conflito é também a oposição de interesses. Por exemplo, o marido, o esposo, está interessado em fazer isto, mas a esposa não está. A esposa está querendo fazer aquilo, mas o marido não se interessou. Então, há uma falta de interesse. Uma falta de interesse na opinião do outro. O conflito é a falta de concordância, a ausência de concordância de opiniões. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião. E aí, cada um quer puxar para o seu lado e por isto o conflito começa. Os conflitos conjugais tendem a afetar negativamente todo o funcionamento familiar. O conflito conjugal, ele começa entre o marido e a mulher, entre a mulher e o marido. Mas no final da história, ele afeta negativamente todo o funcionamento familiar, porque ele começa a afetar o marido e a mulher. Só que existem, além deste contexto conjugal, quando se fala de família, existem sistemas nesta família. E existem os subsistemas. O sistema principal da família são os cônjuges, o marido e a mulher, o esposo e a esposa. E os subsistemas desta família, quem são? Os filhos. Os filhos, porque estão dentro desse sistema. Mas, além dos filhos que estão nesse sistema, quem são mais os
os que estão também dentro desse sistema, os parentes, parentescos. Quando o conflito começa entre marido e mulher, isso atinge todo o contexto familiar. Entendeu? E todo o seu sistema de parentesco, por exemplo, começa afligido dentro de casa, aí vai abalando os filhos. Depois, este problema parte para a mãe que é a sogra. A sogra começa a ficar aborrecida com o genro. A sogra começa a ficar aborrecida com a nora. A mãe começa a ficar aborrecida com a nora, que é a sogra da nora, porque tem a sogra do genro e tem a sogra da nora. Aí já começam a ficar aborrecidos, já começa a ter os desentendimentos entre nora e sogra, entre genro e sogra, entre genro e sogro, entre nora e sogro. Você está entendendo? Aí, olha só como o conflito vai. Mas também tem os cunhados, que são irmãos da esposa. Mas também tem as cunhadas, que são irmãs do marido, do esposo. Então começa todo mundo a ficar aborrecido. E isto gera um conflito. Agora já não se falam mais como antes. Desculpem. Agora já não se visitam mais como antes. O conflito, ele não fica apenas debaixo do teto, não. O conflito, ele não fica apenas dentro daquela casinha, daquele apartamento, ali no meio daquela família. Não, esse conflito, ele sai pelas janelas, ele vai pelo telhado, ele sai pelas portas, ele sai pelas venezianas, ele sai pelas brechas, ele sai por onde você não imagina. Ele vai atingir toda a família. Ele pode atingir pessoas que estão perto, pessoas que estão longe, pessoas que eram tão afinadas entre este parentesco, agora começam a ficar tudo esquisitos uns com os outros. Já não há mais motivos para se reunir no Natal, já não há mais motivos para se reunir no aniversário, no final de semana. No final de semana, que sempre as famílias se reúnem, né? No final de semana. Entendeu? Já não há mais interesse, porque o conflito acabou com tudo. Então vamos vendo esse conflito. Nós vamos, em nome de Jesus, Deus vai nos orientar para nós resolvermos o problema deste conflito. Os conflitos conjugais tendem a afetar negativamente todo o funcionamento familiar e demais sistemas, incluindo relações parentais, além de estar associado aos problemas de comportamento dos filhos. Porque quando os filhos começam a ver os pais se desentendendo, os filhos começam a ter problemas emocionais. Começam a ficar tristes, entendeu? E aí o que é que vai acontecendo? Houve um estudo realizado, um certo grupo realizou um estudo com o objetivo de descrever aspectos da qualidade das relações conjugais e parentais de 14 famílias. Separaram 14 famílias para fazer um estudo sobre essas famílias, para ver como era que elas se comportavam, entendeu? Como se desenvolvia o conflito, como elas lidavam com o conflito. Aí verificaram o quê? Verificaram que em situações de conflitos, os casais relataram que eles empregavam assim, mais frequentemente, estratégias negativas, tais como discutir de forma exaltada. Geralmente, quando existe um conflito, quando existe desentendimento, um dos pares quer exaltar mais a voz do que o outro. Gente, isto pode acontecer em qualquer contexto, tanto na família crente como não crente. O que pode acontecer em uma família não crente, pode acontecer em uma família cristã. Existem milhares de cristãos por aí, vivendo aos trompos e aos barrancos, brigando. Todo dia tem que chamar alguém para ir lá apaziguar. Quase todo dia vai no escritório do pastor. É uma confusão, porque o conflito está destruindo aquilo que é o padrão de Deus. E qual é o padrão de Deus para a família? É que essas famílias vivam felizes. Deus quer você feliz, Deus quer a sua esposa como a videira do lado de fora, trazendo alegria até para que chega da janela ou chega da porta. Deus quer os filhos à volta da mesa como futuro. Oliveiras pequenas que vão crescer, que vão dar frutos, que vão trazer muita prosperidade. Você só em ouvir isto que eu estou falando, você sabia que Deus já está abençoando seus filhos aí? Você sabia que Deus já está abençoando a sua casa, abençoando você, mulher, abençoando o seu marido?
Inclusive, você sabia que era muito importante estes cultos da família, você está ao lado do seu esposo para ele escutar tudo isso que eu estou falando aqui, que Deus está trazendo para vocês através da sua palavra, através deste culto? Muito importante. Então vamos lá. Então, nos conflitos foram verificadas que situações em que casais relataram empregar frequentemente estratégias negativas, tal como discutir de forma exaltada, gritar, reclamar, demonstrar afeto negativo. Não gosto de você. Eu não gosto de você. Mentira pura. Ele gosta sim. Mentira pura. Ela gosta sim. Entendeu? Só que na hora da raiva, na hora do conflito, a tendência é esta. Um quer falar mais alto do que o outro. Não é assim? Porque o conflito veio para destruir aquilo de bom que Deus construiu, que é a família. E o diabo não quer você bem com a sua família. Então vem os gritos, o indivíduo demonstra aquele afeto negativo, não gosto de você, você não presta, não gosto de você. Aí a mulher também, eu também não gosto de você, quem disse que não gosta? E aí o que é que acontece? Alguns até deixam de conversar com o seu cônjuge, deixa de conversar com o marido, fica calada, não fala, leva dias sem conversar. Mas segundo essa mesma pesquisa, enquanto alguns casais brigam, outros evitam o desentendimento. Tem uns que evitam o desentendimento, mas tem outros que brigam mesmo, entendeu? Tem outros que brigam. Contudo, alguns entram aqueles que conseguem discutir seus problemas e chegar a um acordo sem alterar a voz. Bom, é comum acontecer um desentendimento entre um casal? Sim. Mas mesmo, pastor, que ele seja cheio do Espírito Santo? Sim. O desentendimento, ele pode estar presente. O conflito está presente em qualquer lugar, ou pode estar presente em qualquer lugar onde existem mais de uma pessoa. Só não existe conflito onde há apenas uma pessoa. Mesmo assim, podem ocorrer conflitos internos, que são perturbações, aflições, aquela situação que a pessoa fica aflita consigo mesmo, que esta é a pior situação que existe. Só Deus para ajudar, e é por isso que a pessoa precisa buscar o Espírito Santo para viver ou para conseguir contornar e sair e vencer situações desse tipo, quando o assunto é interno, um conflito próprio da pessoa. Mas, falando do contexto familiar, o conflito pode existir? Sim. Existem conflitos? Existem. Só que ele se torna destrutivo e pode destruir realmente quando as pessoas não sabem lidar com a situação. Eu falei que em uma pesquisa feita em 14 famílias, e essas famílias foram brasileiras, são brasileiras, viram lá que tem pessoas que levantam a voz, que gritam, que falam de forma exaltada, que trata com afeto negativo, não gosta de você, entendeu? Deixa de conversar, fica. Você já viveu situações desse tipo? Que você ficou dentro de casa sem conversar com seu marido, sem conversar com o seu esposo, sem falar com seus filhos, passando um pelo outro de lado. Quando se encontrava no corredor, um virava para um lado, outro virava para o outro. Você já viveu momentos assim? Pois é, existe isto? Sim. Mas no meio de todas estas pessoas que vivem deste jeito, que enfrentam a vida desta forma, conflitando e sendo conflitados, entendeu? Existem aqueles que conseguem discutir seus problemas, certo? Porque os problemas estão aí e as pessoas precisam sentar para conversar, Joelma. Entendeu? O fulano está acontecendo assim, vamos resolver por aqui, vamos falar por ali. Sim, fulana, mas tal. Até discordam por momentos, mas conseguem encontrar entendimento sem levantar o tom da voz. Entendeu? Verdade. Existe? Existe. Existem situações assim? Existem. É possível eu ter um conflito para resolver, começar um conflito, porque o conflito é justamente a ausência, a falta de entendimento, a falta de compreensão, a ausência da compreensão, entendeu? Então, muitas vezes seu marido quer trazer um assunto e você não está entendendo o que ele está trazendo. É normal? Eu não estou entendendo. Então, ele como uma pessoa inteligente deve fazer o quê? Ele deve se esforçar para fazer você entender o que ele está querendo transmitir. Então, quando eu estou tentando passar alguma coisa para a Joelma, que eu percebo que ela não está entendendo,
certo? Ou que ela está tentando me passar alguma coisa, que ela percebe que eu não estou entendendo e estou ficando meio assim porque eu não estou entendendo, ela faz o quê? Ela pede a Deus sabedoria para conseguir me explicar de forma que a gente se entenda para o barco seguir em frente. Porque quando você para diante de um conflito e você fica sem saber como resolver este conflito, o que é que acontece? O seu barco para. A sua navegação para. Não segue rumo. Não segue avante. Então, você tem que procurar resolver os conflitos logo, para que a sua embarcação, para que o seu barco, para que a sua vida siga em frente normalmente. Entendeu? E pastor, como é que eu faço? Ora a Deus. Cale-se. Porque, como eu falei, existem casais que, quando eles não conseguem se entender, eles evitam a discussão. Não está conseguindo entender, não? Evite a discussão. Vá orar a Deus. Peça a Deus uma direção. Chame novamente para conversar, para que você tente entender aquilo que você não estava entendendo, para que a sua vida prossiga e siga em frente. Diante de que nós estamos aqui sabendo que os conflitos, eles podem ser destrutivos. Os conflitos podem causar, entendeu? Situações terríveis no seio familiar. Está entendendo? Diante desta realidade de que o conflito ele é um grande problema, um problema muito sério e traz consequências terríveis para a família. Então nós precisamos fazer o quê? Precisamos evitar atitudes. Precisamos evitar atitudes destrutivas, porque quando o conflito começa, ele não atinge apenas você e o seu cônjuge. Ele não atinge apenas o marido e a mulher, ele atinge todo o subsistema. Ele atinge todo o sistema familiar. E principalmente os filhos. Porque os que primeiro são afetados, você como professora, Joelma, você sabe, né, que existe a psicopedagogia, existe todo esse sistema de orientação da criança, e sabe-se que o maior problema que as crianças têm, principalmente no seu desenvolvimento na questão educativa, exatamente, é justamente oriundo dos problemas do lar. Dos conflitos no lar. Dos conflitos no lar. No meio da família. Não é verdade? Com certeza. E afeta a vida dos filhos de todas as maneiras. Pois é. Então, afeta a vida dos filhos de todas as maneiras. Então, por que os conflitos acontecem? Justamente por causa de atitudes que nós tomamos. E quando uma atitude gera conflitos, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que essas atitudes são destrutivas. Então, toda atitude destrutiva gera conflitos. Então, o que é que eu preciso fazer para evitar estes conflitos? Então, eu preciso evitar atitudes destrutivas. E por que eu preciso evitar estas atitudes destrutivas? Porque as atitudes que nós tomamos, que geram conflitos dentro da nossa casa, no nosso relacionamento, na vida conjugal, na vida familiar, o primeiro fator que ela implica e aflige são os filhos. Os filhos. Você que tem filhos, olha, você não imagina o quanto aquela briga que você tem dentro de casa com o seu marido está prejudicando seus filhos. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso evitar atitudes destrutivas diante dos filhos. Evite atitudes destrutivas diante dos seus filhos. Sabe por quê? Porque seus filhos, queira você ou não, seus filhos serão a sua alegria amanhã. Então, você tem filhos? Cuide bem desses filhos. Evite o máximo comportamentos desagradáveis entre você e o seu marido diante destes filhos. Porque se você não evitar isto, estes teus filhos, que poderiam te trazer alegria amanhã, acabarão trazendo tristezas para você.
E tem muitos pais que estão vivendo tristezas profundas hoje porque não souberam criar seus filhos ontem. Olha, quais são as atitudes destrutivas? Vou citar algumas. Atitudes destrutivas que devem ser evitadas diante dos seus filhos. Vamos lá. São consideradas atitudes destrutivas aquelas que envolvem agressão ou violência física. Quando o marido está trocando soco com a mulher, o homem espancando a esposa. Você sabia que tem pessoas que são crentes, estão na igreja, que elas, quando perdem o controle dentro de casa com o marido e a mulher, entram em luta corporal? Luta corporal. Luta corporal. Pega o me deixa, me solte, me pega. Então, isto são atitudes destrutivas. Agressão, violência física. E isolamento, quando o indivíduo isola a mulher dentro de casa. Os filhos estão vendo que o pai não está conversando com a mãe. Você já viveu momentos assim? E você ficar dentro de casa e não conversar com seu marido, e seus filhos vendo este comportamento? Um passar pelo outro e não se comunicar. Isso chama-se isolamento. Isolar essa mulher, vou isolar este homem lá. Quem disse que você pode isolar ele? Você não pode isolar. Ele é seu marido, ela é sua mulher. E os filhos presenciando tudo. Presenciando causando um trauma muito grande na vida da criança, dos filhos. Então, e sim, vamos lá. Atitudes destrutivas, agressão ou violência física, isolamento, hostilidade verbal. Muitas vezes, você não bate na sua mulher. Muitas vezes, você não pega alguma coisa, um objeto, para atirar no seu marido, para arremessar contra o seu marido, mas você utiliza constantemente agressões, hostilidade verbal, palavras agressivas, e seus filhos, suas crianças estão escutando. Verdade. Olha como meu pai fala com a minha mãe. Olha como a minha mãe fala com meu pai. Aí sabe o que aquela garota vai começar a pensar? Ela vai crescendo e pensando, homem não presta. Homem não presta. Ela vai crescendo e dizendo, homem não presta. Quando ela começa a gostar de um rapaz, começa a namorar, primeiro desentendimento que ela tem com aquele rapaz, ela diz assim, eu sei, rapaz, que o homem não presta mesmo. E ela já vai criando conflito desde o relacionamento de namoro. É verdade, a jovem já vai criando essa mentalidade de que homem não presta pelo que ela presencia em casa, do pai dela com a mãe. Entre o pai e a mãe. Exatamente. Entendeu? Então ela já vai crescendo com esse espírito conflitante, homem não presta, homem não presta. Aí, mas ela gostou daquele indivíduo, acabou casando-se com ele, e os primeiros dias começam os conflitos, ela disse que homem não presta. Homem não presta, mãe, homem não presta mesmo. Chega em casa dizendo para a mãe, e a mãe, minha filha, é assim mesmo, homem não presta mesmo não. Aí o que é que acontece? Destrói o relacionamento da filha. Mas por que aquele relacionamento foi destruído? Ou está vivendo aos trompos e aos barroncos, como diz o provérbio popular? Por causa dos conflitos que quando criança, aquela garota via, assistia entre o pai e a mãe. Vamos lá. Então, palavras verbais, hostilidades verbais. Você xinga, você tira dos cachorros, como diz o ditado popular, coloca no seu marido, coloca na sua mulher. Seus filhos assistindo tudo isto, chegam na igreja quando tem um coleguinha dele lá, que o coleguinha começa a ter qualquer atitude, ele pega aquelas palavras que escuta você falar dentro de casa e fala para o coleguinha,
O coleguinha é bem amado, é bem tratado, os pais vivem bem em casa, mas ele está associado com uma criança cujos pais não vivem bem e por isso dentro de casa houve tudo que não presta, todo tipo de agressão. E começa a falar com aquela criança que é seu coleguinha na escola, na igreja. Ah, você está pensando, tal. Aí, aquela criancinha que é bem educada, que os pais lhe tratam bem em casa, percebe que de repente ele começa a ter um comportamento estranho com a sua irmãzinha, com o seu irmãozinho, começa a falar palavras que não ouve dentro de casa. Onde ele está ouvindo isto? Na casa do vizinho ele não vai. Justamente, ele ouviu daquela criança cujos pais são agressivos. E o que mais pode acontecer? Que são comportamentos, atitudes destrutivas que devem ser evitadas diante dos filhos. Ameaças à união da família. Ameaças à união da família. Por quê? Quando esta, como diz assim, esta situação, esse comportamento negativo, esse xinga para lá, esse empurra para cá começa, isto ameaça a união da família. Ameaça a união da família, porque toda a família fica sem saber o que fazer. Começa a preocupar, meu Deus, vai ter separação, meu Deus, e agora? Os filhos começam a ficar assustados, porque eles sabem que não está tendo união. Isso ameaça a união da família. O que fortalece uma família é a união. Você já imaginou como é importante? Inclusive você, quando você dobrar o seu joelho na sua casa para orar, não deixe seus filhos de fora. Chame seus filhos. Fulano, dobra o joelho aqui, filhinho. Filhinho, ó, senta aqui. Se ele não quer ajoelhar, fica assim meio, né? Você pôr a criança de joelhos, muitas vezes fica assim meio, assim uma atitude como se fosse um pouco agressiva, pôr de joelho, porque existe aquela questão de, antigamente, quando queria pôr uma criança, castigar uma criança, colocava de joelho. Então, inclusive, tem pais que quando o filho aborrece, vou te colocar tantas horas de joelho, não faça isto, porque a criança irá entender que ficar de joelho é punição, é castigo, entendeu? E já não vai querer mais nem orar. Nem ajoelhar para orar. Nem ajoelhar para orar. Então, pega a criança, põe sentado. Filhinho, ora aqui sentado de junto à mamãe. Tá? Mas se o filhinho quiser ajoelhar, ajoelha, que é bom, que o Papai do Céu gosta quando a gente ajoelha. Entendeu? Mas evite ajoelha aqui. Ora aqui. Não. Põe ele sentado junto de você, para escutar a sua oração. Entendeu? É muito importante isto, porque os desentendimentos ameaçam a união da família. E isto faz o quê? Causa exposição das crianças aos conflitos. Entendeu? E quando um casal atinge este estágio em que suas interações são marcadas por, essencialmente pela hostilidade, escárnio, você já viu? Entendeu? Casais que quando vão conversar é só para brigar. Esta não é a porção que Deus tem para você. Eu sei que tem pessoas que estão me acompanhando agora, que estão dizendo, meu Deus, tudo isso está acontecendo comigo. Não sei se estão interagindo aí, quando eu não estou vendo aqui o celular, mas pode ter pessoas aí, você mesmo, que está vivendo uma situação assim, pode interagir aqui, ó, porque eu quero orar por você. Quero orar por você. Eu vou orar por você. Eu vou orar por você. Eu gostaria até que o Anderson anotasse até o nome das pessoas que por acaso interagirem, tá? Dizendo que está enfrentando essa situação, para que eu possa orar por você no final. Ou deixar o seu nome para a oração. Deixar o seu nome para a oração, Entendeu? Porque você precisa vencer isto. Então, olha só. Olha estas atitudes destrutivas diante dos filhos. O que é que pode acontecer? E você pode começar a observar para você começar a cuidar do seu filho se esta situação estiver acontecendo com ele. Vamos lá, olha só. Aí o que é que acontece? As crianças começam a perceber essa situação de escárnio, essas brigas que se tornam frequentes, intensas, e são facilmente percebidas pelas crianças. Aí começa a levar as crianças a um comportamento diferente. A criança começa a ficar com os comportamentos diferentes. Aí você começa a achar, ai meu Deus, será que meu filho está com problema de cabeça? Aí os professores na escola, quem mais percebe são os professores.
Exatamente. Os Não é assim? professores percebem mesmo. Quando Percebe? a criança chega triste na igreja, aí se aproxima. Ou na igreja, Não, na na igreja escola. também que tem as tias. Na igreja também que tem as tias que percebem. É. Na escola, geralmente já passei por essa experiência ali na Bahia, numa escola que eu estava lecionando. E eu percebia quando a criança chegava triste. E quando nós nos aproximávamos dele e perguntava, ela passava para nós os determinados problemas e nós encaminhávamos para o psicólogo da escola. Da escola. Para conversar. Entendeu? Então, quer dizer, você vê que os comportamentos da criança começam a mudar de forma diferente, começam a ficar de forma diferente, e os pais nem percebem. Tem pais que não percebem, tem outros que percebem e ficam, ai meu Deus, o que está acontecendo com meu filho? Meu pai, esse menino, aí vai espancar o menino para mudar o comportamento, não vai adiantar. Quando os casais são hostis, os filhos tendem a apresentar comportamento antissocial. Você já viu aquela criança que não quer se unir com nenhuma outra? Você já viu aquela criança que só quer ficar isolada? E vai crescendo nesse estilo de vida. Vai crescendo nesse estilo, não se associa com outras crianças, não quer fazer parte de grupo, só quer ficar junto da mãe, junto do pai. Você já viu criança desse tipo? Comportamento antissocial. Toda criança que vive em um lar harmonioso, um lar cheio de harmonia, ela se sente bem quando chega no meio de outras crianças. Quando ela vê outras pessoas, elas se aproximam, elas conversam, elas querem rir, elas querem interagir. Tem facilidade para fazer amizade, interagir com as outras crianças, é verdade. Porque vive em um lar harmonioso. Um lar harmonioso, onde o pai conversa com a mãe, na frente dos filhos. Os cônjuges conversam, riem, dão risadas, gargalhadas, se alegram. Brinca com os filhos, beija os filhos, se joga no chão, os filhos se jogam por cima dele. Aquela coisa toda, isto é saudável. Isto agrada a Deus. Mas tem pais que não têm espaço para seus filhos. Pais que não têm espaço nem para a própria esposa, maridos, que eles só falam em trabalho. Ele chega do trabalho dele e aí já tem uma tarefa. Ele leva as tarefas para casa. Você leva as suas tarefas para casa. Quem sabe você é professora. A minha esposa é professora, minha esposa é graduada. Entendeu? A minha esposa é professora de inglês e português, certo? Hoje ela não está lecionando porque ela me acompanha e prefere fazer a obra de Deus junto comigo. Mas tem essa experiência e eu sei. Muitas vezes a minha esposa chegava em casa com as tarefas que não tinha outro lugar para ela fazer essas tarefas. Ela tinha que trazer essas tarefas para casa. Correção de provas, correção das avaliações dos alunos dela, ela tinha que trazer para casa. Só que ela não preenchia todo o espaço familiar, o momento dela, apenas com aquelas atividades. Ela tinha o momento dela, filho, olha, eu vou tirar aqui e tal para fazer isso. Quando eu ia para a igreja, ela, né, ou para o meu trabalho, que eu também não trabalhei apenas para a igreja, eu tenho o meu trabalho secular, eu trabalhava no meu trabalho secular, pastoreava, mas tinha o meu trabalho secular. Então eu saía para o meu trabalho de manhã, ela aproveitava e para fazer as atividades dela, para quando eu chegasse, ela está disposta, à minha disposição, para conversar comigo, para a gente trocar ideias. Você está entendendo? Verdade. Mas tantos, não, estou trabalhando, não, porque eu estou fazendo, não, porque eu estou deixando, não, porque tá. Não, gente, não é assim. A vida não é assim. Tem que saber administrar. Tem que saber administrar tudo isto. E para quê? Para que você dê atenção ao seu filho. Para que você ensine aos seus filhos a importância da interação. Interar. Amizade. Porque a boa amizade os filhos aprendem em casa. Entre os pais. Entre pai e mãe. Glória a Deus. Entendeu? Entre irmãos. Que eles aprendem. Do contrário. Crescerão como pessoas antissociais. Antissociais. Pessoas que só têm uma amizade. Pessoas que só olham para um lado. Nós não podemos olhar apenas para um lado. Existem ângulos. A vida, ela não é quadrada. A vida é angular. Existem ângulos para nós olharmos. Eu não posso olhar somente para a esquerda e a direita. Eu não posso olhar apenas para o que está na minha frente.
Eu tenho que olhar ao meu lado. E para que eu possa olhar ao meu lado, eu tenho que ter visão de sociabilidade, interação. Isto é importante na vida das crianças. Mas se você vive uma forma que você não tem entendimento dentro de casa, seus filhos já vão crescer com este tipo de comportamento antissocial. Entendeu? E o que é que isto irá gerar nesta criança? Irá gerar o quê? Problemas emocionais. Problemas emocionais que, durante as brigas dos pais, claro, isto começa a despertar na criança uma espécie de uma ansiedade, um retraimento social. Se aproximar das pessoas, para ele, faz mal. Ele não se sente bem em se aproximar das pessoas, porque ele vive em um lar onde as pessoas não se aproximam, onde as pessoas não se abraçam, onde as pessoas não se amam, onde as pessoas não riem, onde as pessoas não têm alegria. E isto acontece não é apenas no lar de pessoas não crentes. Isto acontece constantemente dentro dos lares cristãos. Muitas vezes você é um pastor, você é um pregador. Não, vou ler a Bíblia, vou ler a Bíblia. Você só lê Bíblia. Você só lê Bíblia para edificar a igreja. Mas enquanto isto, você não tem edificado a sua própria casa, companheiro. Você não tem tempo. Eu acordo cedo para fazer meus estudos, para ler a Bíblia, para examinar, para estudar meus cursos seculares que eu faço. Mas eu tenho tempo para minha família. Eu tenho tempo de conversar com a minha esposa. Entendeu? Nós deitamos conversando e quando levantamos conversando. Sentamos para tomar o café da manhã conversando. Almoçamos conversando. Assentamos para conversar. Existem problemas que ela tem lá, de situações que estão além, que ela tem que trazer para mim. E eu estou aqui para conversar, escutar. A mesma coisa? Verdade. A recíproca é verdadeira. Verdadeira. Porque a comunicação é muito importante no seio familiar. E o grande problema na atualidade é este, a falta de comunicação na família. Justamente isto. Então, nesses problemas emocionais da criança, que a criança começa a ter justamente por causa do conflito na família, né? Aí começa a gerar. Você sabia que a criança começa a ter baixa autoestima? Que é o que você falou. A questão chega na escola triste, chega na igreja triste. E a baixa autoestima. Na hora de ir para a escola, não, mãe, eu não quero ir, não. Vai chorando para a escola. Porque ele entende que quando ele for para o meio dos colegas dele, vai ser outra briga, outra confusão. Entendeu? Então, se associar para ele é uma doença, faz mal. Então, ele não sente alegria de ir para a escola, ele não sente alegria de ir para a igreja, não quer ir para a escola, não quer ir para a igreja, não quer ir para nada. Entendeu? Certo? Ele quer viver isolado, ficar em casa brincando sozinho, não faz amizade com os filhos da vizinha. Muitas vezes até porque você já não deixa ele sair. Mas se você não deixa seu filho sair para brincar com os filhos da vizinha porque é isto, é aquilo, você tem que levar seus filhos para a igreja para brincar com os filhos dos crentes. Porque seus filhos, eles têm que ter amizade, eles têm que brincar para desenvolver. Agora, em casa, você filtra o que ele está aprendendo. Eduque seus filhos. E se você educar eles, eles vão aprender a forma correta de viver. E quando eles ouvirem coisas que não são convenientes fora de casa, eles não irão colocar em prática. Entendeu? Justamente por causa do perfil e da estrutura que você já desenvolveu nele. Não é assim, Joel? Com certeza. Esse estudo desta manhã, realmente, Deus está falando poderosamente. E eu tenho certeza que as pessoas que estão cultuando nesta manhã, este ensinamento será de bom proveito. Porque realmente o problema entre os pais afeta muito a vida da criança. O pastor está aí pregando, está falando aí neste ensinamento e eu estou aqui analisando, porque implica na vida da criança, em todas as áreas da vida da criança, e uma das áreas que implica também é no aprendizado da criança. Que eu presenciei muitas crianças nesse aspecto aí, que devido aos problemas que a criança presencia entre os pais, a criança na escola tem um baixo rendimento. Justamente isto.
Mas aqui, muitas vezes, nós percebemos que pessoas entram, saem, jovens não se interessam. Não, isso só me interessa. Tem jovens que pensam, o que interessa a ele, quando eu for falar sobre namoro cristão, você vai ver que vai estar de jovem aí. Só pensam que o que interessa para a juventude é o namoro cristão. Não, que fala de relacionamento cristão, namoro, tal. Não. Isso aqui é importante tanto para mães que já criaram seus filhos, como para mães que estão com seus filhos pequenos, como para jovens, porque você um dia terá família. Com certeza. Para a mãe que já criaram seus filhos, porque você tem seus netos. E, portanto, pode orientar sua filha, o seu filho, como eles devem se comportar diante dos seus netos. Então, você sabia que as crianças que estão expostas aos conflitos dos lares podem desenvolver depressão? Você pensa que depressão é uma coisa apenas para adulto? Não. As crianças também podem desenvolver depressão, ficar sem vontade de viver, sem vontade para nada. Você já viu criança que não quer se alimentar, não liga para trocar de roupa? Você dá um presente a ele, para ele é como se não fosse nada. Você faz uma comida diferente, ele não dá valor? Tome cuidado. Essa sua criança aí, seu filho aí, pode estar com depressão, você não sabe. Justamente devido aos problemas que têm acontecido dentro da sua casa. Entendeu? Por que muitas pessoas não valorizam um trabalho como este, um culto como este da família, falando desse tipo de assunto? Sabe por quê? Eles estão apenas acostumados a, quando alguém fala de família, só falar que o marido tem que beijar a mulher, que tem que se agarrar, que tem que se pegar, porque só fala de mulher e marido. O marido é a mulher, o esposo é a esposa. E não é assim. E na maioria das vezes não tem muitas coisas para falar sobre os filhos. Então, isto aqui, na verdade, eu estou falando em um contexto espiritual e secular. Porque a nossa vida, ela não gira apenas em torno dos aspectos espirituais. Eu sou um homem espiritual e também sou um homem material. Por isto, eu vivo na esfera espiritual e também secular. Então eu preciso desenvolver nos dois aspectos da vida, não apenas em um. Entendeu? Então vamos lá. Eu disse que, por exemplo, a criança que está exposta a distúrbios, a estes conflitos, eles podem desenvolver depressão, problemas de saúde. A criança fica como quem está doente. Está doente coisa nenhuma. A emoção da criança. Leva para o médico, tome de remédio do menino, mas não é nada disso. São os conflitos, as exposições que você está pondo ele. Entendeu? Você quer conversar com o seu marido, quer dizer umas verdades para ele, deixa as crianças dormir, vai para o quarto, tranca a porta e lá vocês se resolvam. Mas não fiquem resolvendo as coisas na frente dos seus filhos. Verdade. Entendeu? Principalmente aquilo que traz uma exposição totalmente desagradável. Entendeu? Então, isto traz situações desse tipo, pode trazer depressão, pode trazer problemas de saúde, distúrbio do sono. Você já viu que tem criança que não dorme bem? Aí você, meu Deus, e agora? Meu pai é o diabo. O diabo? É o diabo, sim, mas através do conflito que está acontecendo dentro da sua casa. Perturba a mente da criança, quando chega de noite o menino não dorme. Sono agitado, sonhos terríveis, acorda gritando, sai correndo dentro de casa. É verdade. Quantos casos chegam ao nosso conhecimento? Mães que chegam até nós pedindo oração, não é verdade? Pastor, não sei o que está acontecendo com esse meu filho, com essa minha filha que não dorme direito. Aí tem aqueles que não dormem direito, tem aqueles que quando dorme acorda assustado. Entendeu? Gritando. É problema mesmo. Tudo isto é gerado da exposição a este tipo de conflitos. E ainda tem os comportamentos que alguns são exteriorizados e outros são interiorizados. Pastor, o que é isto aí? Exteriorizados e interiorizados. Comportamentos exteriorizados são aqueles que você percebe. A criança fica agressiva, bate na irmãzinha, bate no irmãozinho, pega coisa para querer atirar no irmãozinho ou no colega de escola. Os pais ficam... Quantos professores que marcam reuniões constantes, chamando os pais para dizer, seu filho está com comportamento assim. O professor sabe que aquele seu filho está simplesmente refletindo
nos colegas, o comportamento que você e sua mulher, ou você e seu marido, tem dentro da sua casa. Por isso que você é chamado. Reuniões constantes, na escola. Seu filho está com um comportamento assim, o professor está olhando para você e está dizendo, você não vive bem em casa com sua mulher não, hein? Você não vive bem em casa com seu marido não, viu? O seu filho está desse jeito, tem alguma coisa errada acontecendo. O professor não diz para ti. Estes são chamados comportamentos exteriorizados, que a criança consegue exteriorizar, externar, faz com que as pessoas percebam. Porém, existem os outros comportamentos que são interiorizados, que você não percebe, que a criança consegue ocultar, e ela só solta lá fora. Isto vai ficar reservado para um futuro bem próximo, ou quem sabe distante. E é por isso que tem crianças aí, adolescentes que saem de casa muito cedo, eles têm coragem de sumir na vida, porque dizem, do jeito que eu vivo dentro da minha casa, é melhor viver no mundo jogado. Porque ele tem um comportamento desenvolvido dentro dele, que é interiorizado, e por isso você não conhece. Os comportamentos que são exteriorizados, você consegue ver, porque você consegue perceber que o menino está xingando muito, que o menino está violento, aquele menino que você chama, diz que vai bater, ele não teme, te enfrenta. Se esse menino te enfrenta com 10 anos de idade, quando ele tiver com 16, 17, o que é que ele não vai fazer? Então, agora ainda tem jeito. Ah, pastor, vou colocar o nome dele na oração, mas acontece que não será apenas oração. É isto que eu quero que você entenda. É verdade, meu Deus. Não será apenas a oração. Tem que haver uma mudança de comportamento dentro da sua casa. Deve haver uma mudança de comportamento entre você e seu marido, entre você e a sua esposa, para que seus filhos não sejam prejudicados, porque senão esses filhos que Salmo 128 diz que seriam ou que serão a oliveira, plantas de oliveira, a volta, a roda da tua mesa, poderão ser problemas terríveis para você. Então você quer que seus filhos sejam essas plantas de oliveira, a roda da tua mesa? Glória então a Deus. Muda o teu comportamento, Aleluia, te esforça, Jesus. procura orar, chama teu marido para conversar, chama tua esposa, senta dentro de casa, lá no quarto, começa a conversar, se abracem, orem, chorem juntos. Vocês são crentes? Melhor ainda. O que está faltando é humildade. O que está faltando é um coração humilde para se voltar para Deus e dizer, vamos descer aqui, vamos ajoelhar, vamos pedir a Deus que nos ajude, vamos repreender esse demônio que está entrando na nossa casa, que está dominando a nossa vida, que está nos afligindo e, portanto, está prejudicando o futuro da nossa família. É isso que você precisa fazer. Vocês querem ver um exemplo muito grande de como Deus vê as crianças? Mateus 19, do 13 ao 14, certo? Nós vemos que o comportamento, aqui nós vemos que as pessoas que atuaram, que agiram, que se comportaram daquela forma, que pegaram as crianças e levaram até Jesus, são pais de famílias equilibrados, que entendiam e que eu acredito, com certeza, que viviam em harmonia nos seus lares. Viviam em harmonia nos seus lares. Então, como viviam em harmonia nos seus lares, fizeram o quê? Pegaram as crianças e levaram até o Senhor Jesus. Agora, veja o comportamento dos discípulos. Repreendiam, não deixa, para que esses meninos aqui? Para que esses meninos? Está cheio de gente achando que menino não sabe nada, que menino não entende nada, que menino não aprende nada, que menino não vê nada, que menino não sabe de nada. Você está enganado. Leia aí, Xavier, faz favor. São Mateus 19, 13 ao 14. 13 ao 14, que diz assim: trouxeram-lhe então alguns meninos, para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos, e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Você está vendo? Então, de quem foi a atitude? Quem foram as pessoas que tiveram essa atitude de pegar as crianças e levar até Jesus? Pessoas equilibradas. Pessoas que amavam seus filhos. Pessoas que amavam seus filhos. Não, vou pegar meus filhos, vou levar para Jesus abençoar. Vou levar meus filhos, vou levar meus filhos. Mas você já viu que a maioria das pessoas só levavam os doentes? Só levavam as pessoas oprimidas? Verdade. Você pode ver que são poucas vezes que a Bíblia se refere a esta postura
de pais. Levarem os meninos, né, as crianças, para o Senhor Jesus abençoar. Entendeu? Você está vendo? Então, você tem abençoado seus filhos ou você tem xingado seus filhos? Você tem levado seus filhos para Cristo? Na hora da oração, no encerramento do culto, pastor, unja aqui meu filho, unja aqui minha filha, pastor, unja aqui o meu neto, abençoe. Você mesmo, em casa, tem feito isto? Tem orado pelos seus filhos? Glória a Deus. Eu fico olhando, tem irmãs, bem como irmãos, que nós estamos na igreja. Aí de repente, ele está assim, conversando conosco, ali no salão da igreja, na área da igreja, no templo. Aí o filho, a filha vem de lá, se joga no ombro da mãe, se joga no colo do pai, abraça, na frente da gente. Aí nós entendemos o quê? A comunhão que esta mãe tem com esse filho. Hã? Você já viu? Aquela criança, quando vê o pai chegar, corre e se joga. Aquela esposa que quando vê o marido chegar, é diferente. Então seus filhos se comportarão de acordo a como eles veem você e seu marido se comportando. Então quando eu vejo filhos agressivos, eu entendo logo lares conflitosos. Esse lá é conflitante, é conflitado, é conflitoso. Por isso que essas crianças são assim. Então, se você quer que seus filhos mudem o comportamento, primeiro, você como pai e mãe deve mudar o seu. Seja mais amoroso com a sua esposa. Seja mais comunicativo com ela. Abrace, beije na frente dos seus filhos. Abrace a sua mulher, abrace seu marido, chame de meu amor. Abrace seus filhos entre vocês. Encha seus filhos de amor. Assim o mundo não encontrará espaço no coração deles para preencher e arrastá-los para lá. Glória a Deus. Verdade. É isto que falta. Então nós vemos, trouxeram as crianças para Jesus colocar a mão e abençoar. E o que foi que os discípulos fizeram? Não, repreender, tira essas crianças daqui, para que esses meninos aqui? Está cheio de gente desse tipo. Está cheio de pessoas que não aguentam ver uma criança chorar na igreja, que já fica aborrecido. Tira essa criança daqui logo. Você não foi criança, rapaz. E a mãe fica agoniada, não quer levar a criança para a igreja, porque a criança chora. Quando a criança começa a chorar no seu colo, você fica desesperada. Claro que você não pode consentir que o choro da criança impeça que o culto prossiga, que as pessoas entendam o que está sendo apregoado. Mas você também não precisa se desesperar, pegar sua criança, sair correndo, ficar lá do lado de fora e ficar agoniada, até maltratando a criança, porque a criança está chorando. E também não é correto a postura de pessoas que ficam logo olhando para a pessoa atravessado, repreendendo a pessoa. Não, gente. A criança chorou, procura tranquilizar ela. Se está chorando demais, sai um pouquinho, vai para lá para o fundo da igreja, vai para um lugar que fica um pouco dentro da igreja. Não saia da igreja. Procura algum lugar um pouco mais retirado, dentro da própria igreja, para tentar controlar a sua criancinha com amor, com carinho. Vai amamentar ela. Vai dar um lanchezinho para ela. Mas você não pode ficar desesperado porque a criança começou a chorar. Meu Deus, não vou para a igreja que essa criança fica chorando. Quem disse isto? Deixa chorar. Quem se incomoda com o choro de uma criança está precisando nascer de novo. Glória a Deus. Acho que eu vou ter que encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Por causa do horário, mas eu vou só falar, vou abreviar aqui, tá certo? Vou antecipar algumas coisas. Por exemplo, nós estamos falando, né? Estamos com esse assunto sobre esses conflitos, certo? Falando aqui para você que entrou agora, que você não sabe, pegou a carruagem já no meio do caminho. Nós estamos falando sobre as consequências do conflito familiar. As consequências do conflito familiar.
Eu já falei sobre aqui que você deve evitar atitudes destrutivas diante dos seus filhos, certo? Agora, também vou falar sobre conflito como ferramenta do mal para a separação. O conflito pode ser usado por Satanás como uma ferramenta para separar você, para destruir seu casamento, para destruir seu relacionamento, para destruir o seu lar. Por que que o conflito pode ser usado como uma ferramenta do mal para a separação, para a destruição do lar? Porque poucas pessoas, são poucos casais que conseguem encontrar uma solução. Ficam aflitos, perturbados, não conseguem encontrar uma solução satisfatória para lidar com situações conflituosas, porque, como eu disse, os conflitos podem acontecer, mas você precisa aprender, saber como lidar com esses conflitos, porque além de causar danos no subsistema, no sistema da família, que são os filhos e o parentesco, também este conflito pode ser usado como ferramenta para Satanás destruir seu casamento, seu relacionamento. Entendeu? Então, você precisa aprender a lidar com isto, certo? Porque nós sabemos que os conflitos, quando as pessoas não sabem lidar com ele, certo? Estes conflitos mal resolvidos geram frustrações e raiva. Então, todo conflito tem que ser resolvido. Se ele não foi resolvido agora, segura aí para resolver depois. Você não pode deixar conflitos acumulados. Porque se você deixar os conflitos acumulados, eles podem se tornar frustrações e raiva. E a raiva gera o ódio. E o ódio gera hostilidade. Entendeu? E as pessoas não vão se entender mais. E aí o que vai acontecer? Isto criará um ciclo que vai gerar discórdia. E tudo que é ciclo são coisas que tem um período que fica por ali, para, depois volta de novo, para, depois volta de novo, para, depois volta de novo. E isto fica se tornando cada vez mais frequente, mais hostil, até que as pessoas acham que não vale mais a pena viver junto, que não vale mais a pena continuar esse relacionamento, entendeu? E acabam cedendo e entregando os pontos, e o diabo vai lá e destruiu, acabou. Então você precisa aprender a viver com isto, aprender a lidar com isto, e é Deus que vai te ajudar para que você seja feliz, seu relacionamento seja bem estruturado e que você possa dar o testemunho depois para a glória de Deus. Vamos lá. As emoções envolvidas nos conflitos. Existem emoções. Quais são as emoções? Emoções negativas, mas nem sempre terão emoções negativas. Podem ter emoções também que no final da história vão gerar resultados positivos. Porque se toda vez é necessário conhecer isto, gente, é necessário conhecer esses detalhes para você saber que os conflitos nem sempre traz emoções ou situações negativas. Porque muitas vezes as pessoas vão querer ficar evitando os conflitos. E quando você for tentar achar que você sempre tem que evitar o conflito, você nunca vai sentar para conversar, para resolver nada, porque você vai dizer, não. Quando o marido chegar dizendo assim, fulano, eu queria conversar contigo para a gente resolver isso aqui, você vai dizer, não quero conversar, porque senão a gente vai começar a brigar de novo. Sim, onde é que vão parar as coisas desse jeito? Você está entendendo? Quando a gente começa a conversar, a gente começa a se desentender. Sim, então vamos procurar nos entender. Porque você é marido e mulher, você precisa conversar. Você é noivo e noiva, você tem o seu noivo, você precisa conversar. Você tem o seu namorado. Para chegar numa conclusão, você tem que conversar. Mas quando a gente começa a conversar, a gente começa a brigar, sim. Justamente porque ninguém quer se entender. Ninguém quer entender o outro. Então, deixa um falar, depois o outro fala. Se controla. Pede a Deus o controle. Entendeu? Porque um conflito que parece que vai trazer algo negativo, se for bem entendido, bem resolvido, poderá trazer algo muito positivo. Inclusive, até mesmo aquela questão do estreitamento das relações familiares. Você sabia? Quando vocês estão em conflitos, vocês conseguem organizar as coisas, se entenderem. E depois vocês conseguem, após o entendimento, começar a viver uma vida diferente. Você consegue estreitar aquele relacionamento familiar.
os pais da moça, da mulher, começam a ficar felizes. Os pais do rapaz ficam felizes porque agora os filhos estão se entendendo, estão vivendo melhor. E vocês começam até mesmo a ser exemplo para outras pessoas, Joel. É verdade. Entendeu? Então, é assim que funciona. Agora, como eu tenho que adiantar mais aqui para terminar logo, vamos concluir com atitudes que podem mudar os rumos da relação. Esta é a melhor parte. Glória a Deus. Pega uma caneta, pega um papel. Quero Aleluias. dizer que não vou deixar este vídeo muito tempo no YouTube ou no Facebook. Este vídeo vai para o meu canal no YouTube. O canal é como Pastor Norberto Félix. Meu canal é novo, tem poucos vídeos lá. Você deve entrar lá, se cadastrar, tá? Assistir os vídeos, compartilhar, para que o canal cresça, para que outras pessoas acompanhem e sejam abençoadas com esse ensinamento que pouca gente participou. Tá bom? Então vamos lá. Atitudes que podem mudar os rumos da relação. Quais são as atitudes que podem mudar os rumos da relação? Atitudes consideradas construtivas envolvem a resolução do conflito. Então, quais são as atitudes que eu devo tomar para que o meu relacionamento melhore, mude? Quais são as atitudes que você deve tomar para melhorar o seu relacionamento familiar, seu relacionamento conjugal, seu relacionamento com seu marido, com sua mulher, com seus filhos? Então, você deve fazer o quê? Procurar ter atitudes que gerem a resolução, a solução do conflito. Entendeu? Ou que você tome também, tenha qualquer tentativa nessa direção. Pode ser o quê? Quais são atitudes que podem mudar os rumos destes conflitos, que podem mudar a minha relação, que podem resolver esses conflitos e mudar os rumos de uma relação que está conflitada, que está cheia de transtornos? Tem a manifestação de apoio e afeição. Entendeu? Não, eu sei, eu errei. Tá? Eu estou aqui, eu amo você. É porque a gente se desentende assim, mas você sabe que eu te amo, fulano. Você sabe que eu te amo, fulano. Mas para isso é necessário que realmente exista amor e exista humildade. Glória a Deus. Porque muitas vezes não existe humildade. Não existe o espírito perdoador, compassivo nas pessoas, mas isto pode ser desenvolvido com a graça de Deus. Então, para resolver essas coisas, para resolver esses conflitos, é necessário manifestação de apoio e afeição. Pedidos de desculpas. Esfriou a cabeça? Pede desculpas. Pede desculpas ao seu cônjuge. Pede desculpas à sua mulher. Pede desculpas ao seu marido. Isso vai quebrar esse gelo. Isto vai romper essa barreira do desentendimento. Glória a Deus. E já que a confusão aconteceu diante dos filhos, e agora, pastor, mas eu tive muitas discussões diante dos meus filhos. Chama esses filhos e começa a explicar para eles. Ô filho, o pai discutiu com a mãe, mas não foi bom o que o pai fez. Ô meu filho, não guarde no seu coração, não fique magoado com o pai. É porque o pai estava aborrecido, mas a mãe não merece isto. Chega para o seu filho também, você, mulher. Ô filho, eu falei assim com o pai, mas o pai não merecia isto, filho. Ô filho, não guarde no seu coração aquilo que eu fiz, não, filho. Eu não fiz por mal, foi porque eu estava com raiva, aborrecida, perdi o controle. Mas o pai é uma pessoa maravilhosa. Aí seu filho vai começar a perceber que você fez aquilo, teve aquele desentendimento, aquele conflito ocorreu, não é porque o seu marido é uma pessoa ruim. E não é porque a sua esposa é uma pessoa má, é uma pessoa ruim. Mas aconteceu porque você se desequilibrou, você se aborreceu, você não se controlou. Aí você vai explicar para os seus filhos, para que seu filho não fique nem com raiva de você, homem, pai, nem fique com raiva de você, mulher, a mãe. Entendeu? E nem a sua filha comece a achar que todo homem não presta, e seu filho comece a entender que mulher nenhuma também presta. E com tudo e com isto, venha destruir o seu futuro, o relacionamento,
a sua vida conjugal no futuro. Entendeu? Discussões calmas, com demonstrações de apoio, de atitudes que favoreçam a resolução dos problemas, não geram reações negativas nos filhos. Porque você pode achar que qualquer discussão, qualquer troca de ideias, qualquer assim que vocês vão até divergir em algumas vezes, achando um dando opinião de um jeito, outro dando opinião de outro jeito, um dando de um jeito ou de outro jeito, que pode gerar uma reação negativa nos seus filhos. Nem todo conflito, nem toda discussão exposta aos seus filhos irão gerar impactos negativos nele. A exemplo daquela discussão calma. Uma discussão calma onde você, fulana, mas não é assim, fulana. Aí você, o seu marido está dizendo, fulana não é assim. Aí você, não, fulano, mas fulano, eu acho que não deve ser assim do jeito que você está falando, fulano. Aí você, o marido, diz, mas fulana, veja só, é que eu estava pensando, nós deveríamos comprar aquela casa, mas fulano, eu acho que agora não é hora de você gastar o dinheiro comprando aquela casa. Entendeu, meu amor? Está entendendo, minha querida? Você está entendendo? Este tipo de conflito, de discussão, não gera impacto negativo nos filhos. Muito pelo contrário, isto desenvolve uma habilidade nas crianças, para quando eles estiverem enfrentando uma situação conflitante, tanto na infância como quando eles crescerem, eles saibam como resolver, porque aprenderam vendo, presenciando os pais resolvendo os problemas em casa. Glória a Deus. Você está entendendo? Você está compreendendo Louvado o seja que Deus Deus. está querendo falar? Nem Aleluias. toda discussão. Por isto que o conflito, eu falei no tópico anterior, no ponto anterior a este, que nem todos os conflitos trazem emoções negativas. Nem todos os conflitos podem gerar apenas resultados negativos. Mas você deve ter a experiência de saber filtrar estes conflitos, e quando você perceber que o conflito está subindo a um tom que vai expor seus filhos a uma situação negativa e destrutiva, para ali. Depois a gente conversa, fulano. Tire seus filhos dali, espere o momento que eles estiverem dormindo, para que vocês conversem e não exponham seus filhos, as crianças, a esse tipo de discurso ou de discussão que poderá trazer ou expor eles a uma situação negativa. Mas quando a discussão for calma, controlada, é um problema, sim, mas vocês estão controlados, sabem controlar e sabem resolver dentro de um controle progressivo e construtivo, resolva diante de seus filhos. Aleluia, meu Deus. Para que eles aprendam a resolução de problemas, para que eles desenvolvam neles desde criança como é que se resolve conflitos, porque esta aí é uma forma construtiva e boa de você ensinar as suas crianças. Para encerrar, eu tenho Josué capítulo 24, versículo 15, que diz assim: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Foi isso que Josué falou. Se aos seus deuses, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Aí ele diz assim: mas eu e a minha família Glória a Deus. serviremos ao Senhor. Aleluias. Amém? Encerro este estudo sobre a família nesta manhã dizendo: eu e a minha família Glória a Deus. serviremos ao Senhor. Graças Você a Deus. servirá ao Senhor? Oh, maravilhas. Escolha. Glória a Deus. Está aí o conselho de Deus. Amém. Espero que esta palavra, esse estudo, tenha ajudado você, a sua família. Glória a Deus. Espero. E espero também que você possa pegar tudo isto e aplicar na sua vida.
porque aqui são lições que podem ser muito bem praticadas por cada um de nós. Que Deus abençoe.